Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo 13. Eu queria que você acompanhasse comigo, e eu vou ler na versão revista e atualizada. Mateus 16, 13. Perdão, eu vou ler na versão NVI, Nova Versão Internacional. Abaixa a sua cabeça. Senhor, reconhecemos a nossa necessidade, reconhecemos que precisamos da Tua intervenção, reconhecemos que através da Tua palavra o Senhor fala conosco, reconhecemos que o Senhor é soberano. Por isso, humildemente, te rogamos, se revele a nós, por intermédio da Tua santa palavra, que de fato possamos sair daqui abençoados e enriquecidos, e acima de tudo despertados, em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Vamos ler Mateus 16, 13, a Escritura diz: chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Eu estava dizendo hoje pela manhã de que nós reconhecemos a autoridade bíblica de tal maneira que todos os textos da palavra de Deus são igualmente importantes. A palavra de Deus, ela não contém, a Bíblia, não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Se nós afirmássemos que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, nós estaríamos dizendo que existe algo, alguma parte que não seria a palavra de Deus. E isso seria um problema, porque como é que nós íamos identificar o que é e o que não é? Nós acreditamos que toda a Escritura é inspirada por Deus. E eu mencionei isso para dizer que dentro desse contexto, quando nós analisamos diferentes temáticas da vida cristã, nós reconhecemos que existem alguns textos que são base sólida para a fundamentação daquela temática. Eu preciso que você venha comigo em um raciocínio, que você de fato aperte o cinto, porque hoje nós decolaremos em uma revelação muito profunda da parte de Deus. No que tange a temática e edificação da igreja, este é o texto mais fundamental, tendo em vista que a igreja nasce nesse texto. Portanto, talvez eu poderia até testificar para você que esse foi um dos textos que eu mais li em toda a minha vida. É um daqueles textos que constantemente nós estamos retornando e buscando pérolas. E eu li apenas para que eu pudesse trazer um pano de fundo acerca de algo que Deus falou muito comigo. Dentro desse texto que eu já tinha lido várias vezes. Eu confesso que essa semana, de maneira específica, eu fui despertado em algo que eu não havia sido anteriormente. Do ponto de vista que esse versículo dentro desse texto, talvez é um versículo, até por ser o versículo final do texto, que às vezes a gente tem uma tendência de passar mais batido, reconhecendo que a revelação mais primária já aconteceu em versículos anteriores. E eu estou me referindo ao verso 20, coloca por gentileza o verso 20. O verso 20 diz que Jesus advertiu os discípulos, pode projetar hoje, tá bom? Que Jesus, capítulo 16, não 20, isso. Que então Jesus advertiu os discípulos, para que os discípulos não contassem para ninguém que ele era o Cristo. Isso foi uma coisa que mexeu comigo, porque se tem algo que nós sabemos, que do ponto de vista do diálogo entre Cristo e a igreja, nós sabemos que aquilo que há de mais importante,
que Deus libera a sua igreja é a grande comissão. Mateus 28, Marcos 16, Atos 1:8. Se existe algo que Jesus diz à igreja, é que nós devemos abrir a boca e falar. A grande comissão é o envio, a missão que foi dada à igreja. Por que eu estou fazendo essa consideração? Porque eu achei interessante, que a igreja tem como incumbência primária, aqui nesses dias da terra, porque não vai ser assim na eternidade. Na eternidade a gente não tem essa missão, porque na eternidade nós só desfrutamos dele. Mas enquanto estamos vivendo nesse mundo, a igreja possui uma missão primária, no que tange ao relacionamento da igreja com o mundo. A missão primária da vida da igreja é o relacionamento com Jesus, mas no que tange ao relacionamento da igreja com o mundo, a missão primária é a anunciação do evangelho. Interessante que no texto que a igreja nasce, Jesus pede para que eles não contassem para ninguém. Que coisa engraçada, porque isso é o contrário da grande comissão. E talvez eu poderia então te afirmar os dois motivos pelos quais Jesus disse para os discípulos não contarem para ninguém a revelação que eles acabaram de afirmar por intermédio da pessoa de Pedro. Em primeiro lugar, que não era chegado o tempo dos discípulos, que não era chegado o tempo da igreja, porque não é apenas a respeito de nós anunciarmos o evangelho, mas é de como nós anunciamos o evangelho. Uma coisa é eu simplesmente abrir a minha boca e falar, outra coisa é o Espírito Santo assinar aquilo que eu estou falando. E é por isso que Jesus tinha dito para eles: quando eu subir, vocês esperarão em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e depois de receber o poder, você sai para falar. Nós não podemos falar por falar. É por isso que o apóstolo Paulo, ele então nos ensina que o convencimento não é proveniente simplesmente de uma argumentação forte, de uma argumentação clara. O apóstolo Paulo diz: não são palavras de persuasão humana, mas é literalmente a demonstração daquilo que o homem não tem. O ser humano, por natureza, não tem o poder de Deus. O ser humano precisa ser visitado pelo Senhor. No Antigo Testamento era uma visitação passageira, na Nova Aliança é uma visitação permanente. Quem está comigo? Mas além de te afirmar que não era chegado o tempo da igreja, e talvez ser esse o motivo de Jesus ter advertido os discípulos que eles não contassem para ninguém, eu quero fazer agora uma aplicação para nós, reconhecermos que de maneira didática, nós precisamos de afirmar que revelação não é algo que nós recebemos fruto de ouvirmos a experiência de outra pessoa. Sabe o que é interessante? Eu nem falei isso de manhã, mas somente para embasar o que eu estou dizendo, é que nesse mesmo texto, nós temos algo poderoso que Jesus, ele diz para Pedro o seguinte: Pedro, você é bem-aventurado. Mas você sabe por que você é bem-aventurado? Porque o que você está falando não é uma revelação que você aprendeu de um ser humano. Você é bem-aventurado porque não foi carne que te revelaram. Então você é bem-aventurado porque a sua revelação não é uma repetição, de que a sua declaração não é simplesmente algo que você repete, mas não conhece. Você é bem-aventurado porque quem te fez ver e quem te fez saber o que você está vendo e o que você sabe é o meu Pai que está no céu. Em outras palavras, Jesus aqui falou para os discípulos: ei, nem precisa de contar. Nesse momento, não era o tempo da igreja, mas em outras palavras, quando o assunto é saber quem Deus é, revelação do Deus Todo-Poderoso, não adianta contar, não adianta. O ápice do conhecimento divino, ele não é adquirido ouvindo histórias a respeito da experiência de outros, mas quando o assunto é conhecer a Deus com muito amor e carinho, você precisa de ter as suas histórias. Você sabe por que nós fazemos conferência? Deixa eu te contar.
Nós não estamos aqui organizando show gospel. Nós não estamos aqui organizando entretenimento gospel. Nós estamos organizando um ambiente de busca, de filhos que desejam conhecer o seu pai, de noivas que desejam conhecer o seu noivo, de pessoas que reconhecem: eu estou atrás de conhecer mais e mais. Esse é o nosso coração. Então eu quero te dizer algo, meu amado. Você, nessa conferência, terá suas experiências. E eu não estou aqui me referindo à experiência do ponto de vista que você pauta a sua vida em experiência humana, não é isso. Mas eu estou falando de você ter experiências que serão para você verdadeiros marcos e memoriais na sua trajetória cristã. Você sabe que, não precisa abrir, mas um texto que é muitas vezes citado quando nós nos referimos à temática conhecimento de Deus. E hoje, a minha proposta para você nessa noite é deixar uma mensagem a respeito do conhecimento de Deus. Inclusive eu intitulei essa mensagem de como conhecer a Deus. É uma pergunta: como conhecer a Deus? E dentro da temática da busca pelo conhecimento de Deus, conhecimento esse que Pedro teve, Pedro conheceu. E até para concluir e para não voltar mais nesse texto, uma coisa interessante é que antes de Pedro dizer quem ele tinha visto que Deus era, ele disse aquilo que as pessoas achavam que Deus era. Olha que louco. E o mais poderoso é que ele foi bem-aventurado porque ele viu algo que não era aquilo que as pessoas tinham visto. Porque é engraçado que quando ele citou, ele fala que as pessoas disseram que ele poderia ser Jeremias ou outro profeta. Mas não, eu conheço o Senhor, eu sei quem você é. Será que você pauta o seu cristianismo naquilo que outras pessoas dizem que Deus é? Ou na revelação que você tem fruto do seu conhecimento de quem verdadeiramente Deus é? E o versículo que eu ia citar, muitas vezes falado nessa temática de conhecer a Deus, é a profecia tão famosa de Osés, no capítulo 4, no verso 6, quando Osés diz: o meu povo perece porque não conhece. E é claro que, além da aplicação literal do texto, porque todo texto ele tem uma motivação por detrás, todo autor está escrevendo alguém. Com certeza nós reconhecemos e temos a humildade de saber que a palavra de Deus ela é rica em princípios, de que alguma situação que foi vivida para aquelas pessoas que são o alvo daquela profecia, também hoje pode ser o clamor de Deus para a minha vida. Nós acreditamos na aplicação profética da palavra de Deus. Nós acreditamos que aquilo que Deus disse para Pedro, aquilo que Osés disse para os judeus, é algo que pode ser aplicado para mim, porque a Bíblia é um livro vivo, de princípios espirituais, e o Senhor, de uma maneira soberana, colocou esses princípios aqui, para que nós possamos ter humildade e dizer: isso aqui é para mim. Você sabe, quando Oséias fala e profetiza ao povo judeu, aquilo cai como uma bomba, porque você está falando de conhecimento de Deus, para um povo que desde criança busca o conhecimento. Você sabe, muita gente quer fazer uma aplicação doutrinária, mas deixa eu te contar, a doutrina até então conhecida, porque se eu estou falando do tempo de Oséias, a doutrina conhecida é a lei mosaica. Quem está comigo? Nesse contexto, nós precisamos de reconhecer que os judeus, eles eram mestres na lei. Eles, desde cedo, ensinavam uma criança, até mesmo a não apenas aprender, mas a decorar os textos bíblicos. Crianças aprendiam a decorar livros inteiros, a Torá inteira. Enfim, está falando de um povo que tinha zelo pela doutrina. Mas não é uma questão de nós, obviamente nós temos zelo pela doutrina. Essa é uma casa que zela pela doutrina. Mas o ponto que eu quero te dizer é o seguinte, que nós precisamos de ter aquele contato profundo, que não é simplesmente porque eu tenho um logos,
mas é um contato que me faz ver o que está escrito no Logos. É um contato que me faz obter o rema, de tal maneira que eu tenho uma revelação, fruto desse contato pessoal e individual que eu tive com Deus. Eu preciso dizer algo para você com muito amor e carinho. Nós precisamos conhecer a Deus. Hoje tem tanta gente que fala tanta asneira, com muito amor e carinho, sabe por quê? Porque não conhece a Deus. Tem gente que levanta a bandeira que, eu posso servir a Deus da minha casa. Sabe por que a pessoa fala isso? Porque ela não conhece o Deus triuno, o Deus que decidiu viver em comunidade. Meu amigo, Deus decidiu viver em comunidade. Quem é você para achar que você não tem que viver em comunidade? É uma coisa tão louca. Você sabe por quê? Porque a pessoa, ela decide se agarrar, não é em uma doutrina, é um misticismo criado na cabeça dela. E ela não busca o conhecimento de quem Deus é, mas ela simplesmente se conforta no conhecimento daquilo que ela projetou que Deus deveria ser. Será que nós estamos pautando a nossa vida em um conhecimento que na realidade é uma projeção daquilo que nós desejamos, daquilo que genuinamente nós desejaríamos que Deus fosse? Ou será que nós estamos tendo a humildade para descobrir aquilo que verdadeiramente representa quem Ele é? Tem tanta gente criando nas suas cabeças deuses. Não, nós precisamos de nos submeter a quem Ele é. É por isso que nós vamos para a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra dele. É por isso que nós não vamos acrescentar, por isso que nós não vamos tirar, é por isso que nós não vamos atualizar. Não, a obediência tem que ser literal, tem que ser radical. E então, dentro desse contexto, eu queria que você abrisse um texto, e eu vou ler apenas mais 2 textos, e eu queria que você lesse comigo Atos 17, pode projetar, se você não quiser abrir, você pode acompanhar, porque vai ser apenas 2 versículos. Atos 17, 22. Vou ler na versão NVI mais uma vez. A escritura diz o seguinte: então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, em caixa alta: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Vem comigo. Paulo estava em Atenas, ele estava falando aos atenienses, e lá em Atenas, ele percebe que era um povo politeísta, e que no meio desse exercício de pluralidade de adoração, ele encontra o altar escrito: esse é o altar ao Deus desconhecido. E ele vira e fala: olha, então você hoje é abençoado, porque eu conheço o Deus desconhecido, e eu vou apresentar para vocês o Deus desconhecido. Mas vamos lá, por que esse altar ao Deus desconhecido começou? Há um tempo atrás, a cidade de Atenas, ela tinha sido atacada, literalmente, por muitas pragas, de tal maneira que plantações e todo cultivo havia sido devastado por essas pragas que estavam se proliferando na cidade. E aí o que acontece? Esse povo politeísta, que é aberto ao sobrenatural, ele decide então, esse povo decide começar a tentar aplacar a ira de algum desses deuses que estava gerando essas pragas, porque na cabeça deles é isso: se tem essas pragas, é porque é algum Deus que mandou, e nós precisamos fazer alguma coisa para aplacar a ira desses deuses, ou desse Deus que nós vamos descobrir qual é. Quem está comigo aqui? Nessa tentativa, eles se frustraram, porque eles tentaram achar qual que era o Deus, o que eles podiam fazer, o sacrifício, a oferenda, e nada das pragas cessarem.
E aí até que um dia acontece algo fascinante. Eles chegaram à conclusão: nós estamos clamando ao Deus fulano, ao Deus Beltrano, nós estamos clamando ao Deus X, ao Deus Y, e nada acontece. E eles começam a pensar: será que não existe algum Deus superior a esses deuses que nós estamos tentando encontrar nossa solução? Nesse momento, eles então decidem cultuar, realizar sacrifício de culto e adoração a algum Deus que eles não conheciam, mas que eles reconheciam a existência. E sabe o que acontece? As pragas cessaram. Nesse contexto, que eles recebem a bênção, que eles recebem a solução para os seus problemas, eles falam: então é o seguinte, nós vamos agora então acrescentar esse Deus na nossa lista. Nós não sabemos quem que é esse Deus, nós não conhecemos esse Deus, então nós vamos chamar esse Deus de o Deus desconhecido. E aí engraçado que eles levantam o altar e eles ficam também tentando realizar sacrifícios e oferendas ao Deus desconhecido. Quando Paulo chega, e Paulo vê que de fato existia então esse reconhecimento da existência de um ser que eles não conheciam, Paulo fala: eu tenho uma boa notícia para você, eu conheço esse Deus que vocês estão procurando e que não acham, eu sei quem Ele é, e eu vim lhes anunciar. Eles são muito abençoados pela visita e pela pregação de Paulo. Eles são muito abençoados porque Paulo anuncia Cristo, aquele Deus que não seria servido por mãos humanas. Mas por que eu citei esse texto? A minha proposta na citação desse texto hoje é apenas dizer para vocês, amados, que nós precisamos de tomar alguma atitude para que nós não vivamos como os atenienses, porque essas pessoas tinham a capacidade de adorar semana após semana, domingo após domingo. Estou falando domingo só no sentido simbólico, mês após mês. As pessoas tinham capacidade de adorarem um Deus que não conheciam. Você sabe o que isso me fez pensar? Que realmente, infelizmente, existe a possibilidade de até hoje pessoas adorarem um Deus que não conhecem. E se eu fosse resumir a minha pregação em uma frase, eu te diria que muitos adoram a um Deus que não conhecem, e poucos buscam conhecer o Deus a quem eles adoram. Tem muita gente adorando um Deus que não conhece, e tem pouca gente buscando conhecer o Deus que adora. Que Deus nos livre simplesmente de vivermos apenas um ecossistema gospel, aonde nós consumimos música gospel, aonde nós compramos produtos gospel. Mas hoje eu estou aqui para te fazer uma pergunta: será que você conhece o Deus que você adora? Nós não vamos parar. Nós temos uma missão, e nós precisamos de ter humildade de fazermos uma reflexão que nós estamos em uma nação onde 1/3 dessa população professa a fé que nós professamos. De cada 3 brasileiros tem um que supostamente está adorando alguém. Mas será que nesse ambiente de 70 milhões de brasileiros, será que não tem muito brasileiro adorando um Deus que não conhece? Nós queremos ver essa sociedade impactada, mas eu vou te falar, sabe que dia isso vai acontecer? No dia que nós conhecermos aquele que nós estamos prestando culto, e essa adoração chegar ao céu de tal maneira que nós possamos desfrutar de um ambiente celestial na terra. E o desfrute de um ambiente celestial na terra vai produzir um impacto na terra. Amados, você sabe que o convite de Deus nessa noite, nesse mês, por que nós vamos jejuar essa semana?
Por que nós vamos vir orar essa semana no prédio? Por que nós vamos passar aqui 4 horas na sexta-feira? Sabe por quê? Porque nós estamos em busca de conhecer aquele que nós adoramos. Isso mesmo. Sabe por que tem que ter conferência? Porque tem que ter um ambiente de parar tudo, para falar assim, espera aqui, o que nós estamos fazendo o ano inteiro? Será que a gente sabe o que nós estamos fazendo? Que Deus te livre apenas de fazer e de não conhecer. Deus não está atrás, em primeiro lugar, apenas de quem faz. Deus está atrás de quem o conhece. Precisamos de avançar em conhecimento de Deus. Aí, você sabe por que eu não encaro os eventos como mais um? Não. Porque é engraçado, eu não estou falando especificamente só da nossa conferência, mas já viu no ambiente do cristianismo, quando Deus está fazendo tanta coisa, às vezes em uma comunidade, em qualquer comunidade que seja, e tanta gente falando assim, é porque eu já fui em tantas, eu já fui em tantos isso, eu já fui em tantos aquilo, eu já fui não sei o que outro. Você sabe quem fala assim, eu já fui em tanto, é porque acha que conhece. Mas uma coisa que, me debruçando na palavra de Deus, cada vez eu tenho mais revelação, é que eu não sei de nada. Você sabe que toda vez que eu aprendo algo, eu falo, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim. É muito louco, porque cada vez, se eu aprendo algo que eu não sabia antes, eu tenho a completa convicção, eu não sei de nada, eu preciso conhecer mais, eu preciso correr atrás do meu prejuízo. Enquanto talvez alguns podem falar assim, não, eu já fui em tantas coisas, tem outros falando assim, meu Deus, eu preciso correr atrás, porque eu preciso conhecer mais, preciso de mais. Amados, qual que é o Deus que você adora? Talvez alguém pode dizer, pastor, eu adoro o Deus de Abraão. Tudo bem, está certo, ele é de Abraão mesmo, mas eu quero te perguntar, ele é só de Abraão? Fala, não pastor, eu já sei, ele não é Deus só de Abraão não, ele é também Deus de Isaac e de Jacó. Muito bom, mas será que ele é só Deus dessa família? Com muito amor e carinho, claro que eu sei que ele é o Deus de Abraão, mas eu quero te fazer uma pergunta, quem que você está adorando? Você está adorando o Deus de Abraão? Ou você está adorando o seu Deus? Será que ele é Deus só de Abraão? Ou ele é seu Deus? Ele é meu. Em outras palavras, eu já precisei, eu sei quem ele é. Eu sei quem ele é. Ele é o meu Deus. Eu já clamei e ele já me socorreu. Eu sei para quem que eu tenho que clamar. Eu sei onde está a solução. Eu sei onde está o segredo. Eu sei. Que Deus te livre de adorar o Deus que é só de Abraão. Que Deus te livre de adorar o Deus da igreja Emaús, o Deus do pastor Vinícius. Eu quero te falar uma coisa com muito amor e carinho, você tem que adorar o seu Deus. Claro que nós estamos falando do mesmo Deus, mas eu quero te perguntar, ele é dos outros ou ele é seu? Amados, eu quero finalizar falando sobre 2 contextos. Eu vou citar a cena, e o outro eu vou ler o texto. Interessante que um dia Moisés estava lá, em um dia qualquer, cuidando ali do gado e das ovelhas do seu sogro, e acontece então que ele ouve uma voz, a voz que saía da sarça, e começa ali um diálogo, uma conversa, e todo mundo sabe que o que aconteceu ali, é uma cena tão conhecida por nós. Moisés é chamado, mas sabe uma coisa interessante? Que naquele diálogo, houve uma busca pelo conhecimento de Deus. Naquele diálogo Moisés perguntou, Deus, quem é você? Vós, quem é você? E o poderoso é que aquela voz se apresentou a Moisés. Aquele Deus se apresentou a Moisés. Mas o que é louco, não foi apenas o fato de Deus ter se apresentado, mas foi a maneira pela qual ele se apresentou. Porque como que Deus falou?
Você quer saber quem eu sou? Vou te contar. Eu sou. Como? Porque se eu pergunto para alguém quem essa pessoa é, eu quero que ela me fale o nome, eu quero que ela me fale o CPF, eu quero que ela me fale o endereço, eu quero que ela me fale o CEP da rua da casa dela. Eu quero características, porque o ser humano é um tempo todo buscando rótulos, características na busca da formação de uma identidade. Mas não, a resposta de Deus foi: eu sou. Sabe o que é isso? É um convite. Você quer receber o rótulozinho? E eu quero que você me descubra. O que eu quero é iniciar com você um processo de descoberta. E hoje de manhã eu estava falando, você quer conhecer alguém? Você conhece através de relacionamento. Se eu fosse responder a pergunta que eu intitulei a mensagem, eu diria para você: sabe como você conhece alguém? Se relacionando com essa pessoa. Não é você ouvindo o que as pessoas dizem que essa pessoa é, mas é você tendo contato íntimo com essa pessoa. Eu falei hoje cedo que a minha esposa, por exemplo, é uma pessoa que me deixa doido, porque o culto vai acabar, e eu vou virar para ela e vou falar: amor, vamos comer? E ela vai falar: claro, nós somos famintos. E aí, toda vez que eu chamo ela para comer, eu pergunto: aonde você quer comer? Sabe o que ela me responde? Você pode escolher. Isso é um verdadeiro inferno, porque essa é uma resposta falsa. Porque eu falo assim: tá bom, então nós vamos em um pit dog. Aleluia, pit dog é de Deus. Você sabe que eu acho que a presença dos pit dogs na cidade de Goiânia testifica o avivamento sobre esse lugar. Sabe, eu vaguei o mundo afora, mas eu não encontrei o que eu vou ter depois do culto de hoje. Mas aí a bonita, quando eu pergunto: o que você quer comer? E ela me diz: você que sabe. E eu respondo: então nós vamos no pit dog. Aí aquela que disse que eu podia escolher, ela fala para mim: pit dog não. Mas espera aqui, tem algo, não fecha essa conta, porque você disse que eu podia escolher. Mas tudo bem, talvez o problema está no pit dog, talvez o problema não está na nossa comunicação, talvez o problema não está na minha resposta, o problema está no pit dog. Então eu já sei, já que eu posso escolher, nós vamos na pizzaria. Mas misteriosamente ela diz: na pizzaria também não. E esse é um momento tenebroso, porque eu achei que o problema estava no pit dog, mas agora eu vejo que na realidade o problema não está em um lugar. Existe algo que eu ainda não sei, existe algo que eu ainda não descobri. Na minha terceira e última tentativa eu falo então: eureka, rema, nós vamos no espetinho. E ela diz: o espetinho não. Meu Deus, para onde eu irei? O que eu faço? Você sabe que a gente pode afirmar também que não é só quando vai sair para comer, né? Aniversário é um problema. O que você quer ganhar? Jesus poderoso. Eu nunca na minha vida consegui uma resposta de qual presente ela gostaria de ganhar. Teve um dia, a gente relacionava antes de casar. Eu comprei o sapato mais caro que eu já tinha pagado na vida. E eu fui entregar para ela com tanta empolgação. Ela abre a caixa, você não sabe o que aconteceu com ela. Ela chorou diante de Deus. Quando ela chorou, eu falei: meu Deus, os céus estão abertos. E eu falei: pai, eu emocionei essa moça, mas ela chorou de decepção. Naquele momento eu fiquei preocupado, porque meu dinheiro tinha ido embora. Mas é porque ela ficou decepcionada com a minha falta de conhecimento dela. E eu descobri uma coisa, que esse flerte feminino, aonde quando perguntas óbvias são feitas, mas respostas claras não são ditas, na realidade é um flerte,
na realidade é uma mensagem, na realidade é um ensinamento, de que é o seguinte: o que eu desejo é que você não me conheça por intermédio simplesmente de uma fala. Eu quero que você venha me conhecer, eu quero que você venha conhecer o meu coração, eu quero me entregar completamente para você. As mulheres estão assim eufóricas, né? Mas então, em outras palavras, para isso você tem que gastar tempo comigo. Para isso você precisa aprender a ouvir a minha voz. Alguma mulher se identifica com o que eu estou falando? Não. Agora, meu Jesus poderoso, essa se identifica muito. Que Deus abençoe o varão, que Deus dê graça, sabedoria, discernimento. Revela, Senhor, revela os mistérios ocultos, pelo amor de Deus. Eu tenho compaixão, gente, eu tenho. Mas olha aqui para mim, é isso aí. Grande vai ser a revelação do mistério. Olha aqui para mim. O que eu quero te dizer é que a nossa descoberta com relação ao nosso amado é fruto de um relacionamento. O nosso Deus, Ele não pode ser conhecido por intermédio de equações matemáticas, tampouco de leis físicas. Mas esse Deus, Ele precisa ser conhecido. Sabe por que Deus falou para Moisés, eu sou? Porque na realidade Deus está falando, Moisés, vem andar comigo. Deus está falando, Moisés, vem chorar comigo. Deus está falando, Moisés, pode andar comigo por onde eu estiver andando. Moisés, vem passar a noite inteira comigo. Moisés, eu quero você do meu lado. Será que nós temos a percepção espiritual de enxergarmos o convite que hoje Deus está nos dando para um relacionamento? Será que nesse mês nós temos então essa sensibilidade, essa percepção espiritual de entendermos que aquilo que Deus está nos chamando não é simplesmente para participar de algo que nós já participamos, que Deus está falando, vem conhecer em uma medida que você não conhece, vem experimentar em uma medida que você nunca experimentou, vem se aprofundar naquilo que eu desejo te revelar. Oh, amados, que o Senhor nos livre da superficialidade. Eu gostaria de encerrar lendo aquilo que está escrito no livro de Cânticos dos Cânticos, no capítulo 3, no versículo de número 1. Cântico dos Cânticos, capítulo 3, verso 1. Pode projetar, por gentileza. Nós sabemos que no livro de Cantares nós temos esse relacionamento entre Salomão e Sulamita. Cântico dos Cânticos é a descrição da intimidade de um casal, é a descrição da busca pela intimidade de um noivo com a sua noiva. E esse texto é muito poderoso, porque esse é um texto dito por Sulamita. Esse é um texto que é falado pela parte feminina. E com relação a Deus, nós somos a noiva. Com relação a Deus, a nossa identificação é com Sulamita. E aqui diz, eu gostaria que você acompanhasse comigo, que está escrito, Sulamita disse, a noite toda procurei meu leito, a noite toda. Em outras palavras, você sabe, essa semana nós vamos fazer uma vigília, com muito amor e carinho. Será que existem sulamitas nesse lugar? Pessoas que estão dispostas a procurar a noite toda. Sabe o que significa? Eu não estou falando de passar um tempinho para postar e falar que eu vim. Eu não estou falando daquilo que eu vou mostrar, daquilo que os outros vão ver. Eu estou falando daquilo que genuinamente eu vou fazer. Não estou preocupado em ser poucos minutos. Não estou preocupado em se é 1 hora ou se é 2 horas. Eu procurei a noite toda. Ela disse, eu procurei a noite toda no meu leito. Eu fico imaginando esse leito. É o leito do palácio, é o leito do rei. Como é que é o tamanho desse leito? Eu fico pensando, ela lá se debruçando nos lençóis da cama, procurando pelo seu amado. Aonde está o meu amor?
ela procurando aquilo que ela mesma diz: aquele a quem o meu coração ama. Será que nós vamos nos debruçar procurando aquele a quem o nosso coração ama? Mas você sabe, eu preciso ser franco com você. Aqui diz que ela passou a noite inteira procurando, mas no final do verso 1 ela diz: eu não encontrei. Eu não encontrei. Te convido a vir à vigília, e eu te alerto que pode ser que você venha, que você passe a noite inteira e que você não o encontre. Mas eu quero te fazer uma pergunta: qual que é a sua postura depois de ter procurado e não ter encontrado? Existem pessoas que cessam a busca, mas existem pessoas que perseveram na busca. Quero te dizer que com relação à revelação de Deus, à manifestação de Deus, ao encontro de Deus com você, existe uma promessa de encontro: buscar-me-eis e me achareis. Ah, você vai me achar, mas você tem que buscar. Sulamita, ela dá a resposta, e no verso 2 ela diz algo: olha, eu posso ter procurado a noite toda nos lençóis, no leito, mas já que eu não achei, eu estou disposta a sair. E eu então me levantei, e agora eu decidi percorrer toda a cidade. Sulamita diz que ela se levantou e ela começou a buscar. Começou a buscar nas ruas, ela começou a buscar nas praças. A busca era pela mesma pessoa, pela pessoa que fazia o coração dela queimar. Ah, era a busca aquele a quem o meu coração ama. Você sabe, talvez a busca de alguns é uma busca só aqui na igreja, é uma busca só nos eventos de cunho religioso. E esse é o problema. O problema é quando você só busca no leito e não busca na cidade. Sabe, amanhã, quando você acordar e ir para os seus afazeres, você não vai estar no seu leito, você vai estar nas ruas da cidade. Será que existe disposição para buscar nas ruas da cidade? Será que existe disposição para buscar no trabalho? Será que o trabalho pode se tornar um ambiente de busca? Não estou falando que você não vai trabalhar, eu estou falando em como você vai trabalhar. Nesse clamor, ela busca e mais uma vez não encontra. Eu não o encontrei. E o que é que nós vamos fazer? Se nós intensificarmos e mesmo assim ainda não encontrarmos. Mas o final do texto, da parte que eu quero partilhar com a amada igreja, é que no verso 3 a escritura diz: as sentinelas me encontraram, e quando fazia as suas rondas na cidade, eu perguntei: vocês viram aquele a quem o meu coração ama? Porque eu não parei de buscar. Eu posso não ter encontrado a noite toda, eu posso não ter encontrado no meu leito, eu posso não ter encontrado na rua X, na rua Y, na praça principal, mas eu não vou parar, eu vou perseverar até encontrar. E nesse momento, nesta cena, neste cenário de busca, de persistência, de perseverança, de constância, de uma atitude resoluta, em alguém que não anda de acordo com as circunstâncias, mas que anda baseado na decisão que decidiu tomar. A escritura diz que enquanto isso, mal havia passado por elas. E é poderoso isso, mal havia passado por elas, quando eu encontrei aquele a quem o meu coração ama, e eu o segurei, e eu não o deixei ir. Vem cá, você é meu. Você sabe que
Quando uma pessoa se casa, essa pessoa que está pegando e está falando assim: mulher, você é minha, eu não vou te deixar ir. Homem, você é meu, eu não vou deixar você ir. O Senhor nos deu um coração de sulamita, de percorrer a cidade, de procurar a noite toda, mas que quando nós nos encontrarmos, olha aqui para mim, as decepções da vida, nos dias de tribulação, você não pode deixar ele ir. Infelizmente tem tanta gente que viu tanta coisa, em um momento até encontrou, mas depois decidiu largar. Não, quero profetizar aqui, você vai falar: eu sou do meu amado e ele é meu, eu quero ele. Fique em pé onde você está. Hoje nós celebraremos a ceia com esse entendimento, o entendimento de que na cruz nós temos a obra da restauração, da reconciliação de Deus com o Pai. Por isso eu convido a você, se você ainda não recebeu os elementos da Santa Ceia do Senhor, fica com a sua mão erguida até que alguém te entregue. E enquanto isso, queria que nós cantássemos essa canção que nós cantamos hoje no nosso momento de adoração, que nós externalizássemos esse coração de sulamita, em nome de Jesus.